Começa agora mais um programa Diálogos no Espaço Democrático, que é a Fundação para Estudos e Formação Política do Partido Social Democrático, o PSD. Hoje nós vamos conversar sobre a situação da vacinação no Brasil, uma questão que tem gerado muita preocupação. O nosso entrevistado é Wanderson Oliveira, doutor e mestre em epidemiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com especialização nos Estados Unidos nas áreas de epidemiologia de campo e gestão e geoprocessamento na Universidade Nacional de Brasília. Wanderson atuou como secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde entre 2019 e 2020 e foi secretário de Saúde do Supremo Tribunal Federal entre 2021 e 2022. Ele é epidemiologista no Hospital das Forças Armadas. Doutor Wanderson, seja muito bem-vindo ao Espaço Democrático. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, Januário, pela oportunidade e pelo convite. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Eu agradeço também, claro, aos nossos dois colaboradores do Espaço Democrático que participam deste diálogo. Januário Montoni, ex-presidente da ANS, ex-secretário da Saúde Municipal da Saúde de São Paulo e consultor em saúde. Salve, Januário. Salve, Ondino. E o jornalista da nossa equipe de comunicação do Espaço Democrático, Eduardo Matos. Salve, Eduardo. Olá a todos. Doutor Wanderson, eu acho que seria bom a gente começar a conversa com um panorama da situação geral da cobertura vacinal do país. Por favor. Bom, Sérgio, primeiro reiterar aqui o agradecimento e a oportunidade de tocar sobre esse tema. A situação da vacina no Brasil, ela atingiu um ápice de altas coberturas em 2015. Desde então, a gente vem observando essa queda, inclusive em vacinas que são feitas na hora do parto, por exemplo, BCG. Então, hoje, no ano passado, a gente teve 90% de cobertura de BCG, em 2021, 74%. Isso tinha que ser 99%, 95%, no mínimo, o ideal. Mas a gente vem observando alterações no comportamento da população em relação a essas coberturas, a adesão à vacina. Então, a pneumocócica, a tríplice viral, vamos pegar uma vacina aqui que todo mundo conhece, que é a vacina contra a poliomielite, o primeiro reforço de poliomielite. Poliomielite, todos vão se lembrar, né, daqueles casos de crianças que com deficiência em decorrência do vírus, né, da infecção pelo poliovírus selvagem. A cobertura vacinal nacional em 2022 foi de 67%. 67%. A gente tem municípios que têm menos de 30% de cobertura contra a poliomielite. Se a gente pegar aqui também uma outra vacina, eu estou aqui com os dados do Ministério da Saúde, a tríplice viral, a segunda dose de tríplice viral, que é difteria, coqueluche e tétano, são 57% de cobertura. Se nós pegarmos uma outra vacina aqui, que é a BCG, que é aquela que eu falei, que é dada no leito, na hora do parto, ainda na sala do parto, 90%. A gente chegou a ter, em 2012, 105% de cobertura. 105% que é dado administrativo, você tem um volume, você tem uma frequência maior, às vezes você tem municípios que recebem de outros lugares e esse dado, ele às vezes pode dar acima de 100%. Mas é um dado administrativo regular, que a gente vinha observando isso há muitos anos, uma vacina muito barata, né? Uma vacina que não tem por que nós não termos e mantermos altas coberturas. Em 2020, em 2021, ela chegou no menor cobertura, foi 77% de cobertura de BCG. E a BCG protege contra o quê? Contra formas graves da tuberculose. Então, assim, e a gente tem uma epidemia mundial de
tuberculose, né? Então, as coberturas nacionais estão todas muito baixas. HPV, então, eu estive no ano passado, a convite do Ministério Público do Acre, numa reunião para discutir a baixa cobertura nacional das vacinas, junto com outros especialistas e tal. E lá no Acre, a cobertura do HPV, que é uma das maiores conquistas da humanidade, uma vacina que protege contra o câncer do colo do útero, contra o câncer do pênis, a cobertura está abaixo de 33%. Então, assim, as coberturas estão muito, muito baixas, terrivelmente e assustadoramente baixas. O quadro que você descreveu é gravíssimo, né, Anderson? E eu queria explorar contigo se não é o momento de nós adotarmos, né, do país adotar, óbvio, com a liderança do Ministério da Saúde, mas engajamento da sociedade e dos demais gestores do SUS, se não é hora de nós adotarmos uma postura mais agressiva na retomada da discussão da vacinação e do próprio processo de vacinação. Vários estudos recentes agora sobre prevenção na área de saúde, um recente agora sobre prevenção ao câncer nas favelas brasileiras. Um dos grandes problemas apontados é o horário de funcionamento das unidades de saúde, né? Não é hora de nós trazermos aquela experiência da própria Covid, das tendas, do drive-thru, que, num certo sentido, atraiu a classe média, né, para aquela vacinação, né, no veículo. Você acha que seria um momento de tentar algo mais agressivo, algo mais amplo, para a gente, pelo menos, retomar a discussão? Eu concordo com vocês, Januário. A gente precisa trabalhar melhor a oferta de serviços, mas não é só isso. Não adianta a gente usar aquelas estratégias que a gente usava no passado de campanhas em jornais grandes de circulação para ir lá um spot de 30 segundos e depois achar que isso vai mudar a cultura, né? Anteontem mesmo eu estava com um ex-secretário de vigilância, ele estava dando uma palestra para mim na faculdade, lá para meus alunos, e eu lembrei, a gente estava discutindo sobre hanseníase. Se a gente, eu acho que todos nós aqui nos lembramos daquela propaganda icônica da hanseníase, que a mãe está cozinhando e o braço dela está com fogo ligado, e o filho fala: mãe, a senhora está se queimando. E aí dali discute, fala: oh, isso é hanseníase e tal. A gente precisa ter também mais criatividade na produção de material de comunicação, porque as redes sociais mudaram muito as relações, né? As relações entre a sociedade, o serviço e os direitos, né? Há um debate muito grande sobre isso, mas eu acho que ações mais impactantes são necessárias quanto antes. Ações como essa mencionada pelo Januário, isso a gente discutiu na época lá com o Mandetta, Januário, lá com o Erno Heinz, a gente trabalhou numa estratégia, buscando desenvolver uma estratégia que era o Toda Hora, né? Era uma iniciativa que a gente começou ali em 2019 e que visava aproveitar unidades de saúde que tinham mais de uma unidade de saúde, mais de uma equipe, para aumentar o valor pago para aquele município, para aquela unidade, para que ela funcionasse até as 19 horas a partir de uma reorganização do trabalho, porque a gente não tem dinheiro, né? Falta dinheiro para a atenção primária, para a atenção à saúde de modo geral. Então, a gente vai ter que criar soluções. Obviamente, não dá para ficar só em cima de soluções alternativas. O Sistema Único de Saúde está passando não mais por um subfinanciamento, o Sistema Único de Saúde passa hoje por um desfinanciamento, né? É outra coisa. A gente está correndo riscos imensos de interrupção de serviços por falta de recursos. Então, ações na área de vigilância, na imunização, são urgentes. Por exemplo, eu até comentei recentemente, o calendário vacinal, aquele cartão de vacina que a gente tem no celular hoje,
fui eu que implantei em 2019. Ele não existia, foi na minha gestão. Só que nós não fizemos divulgação daquilo porque a gente estava aguardando ter uma cobertura 100% de unidades de vacinação com o sistema implantado para que a gente pudesse registrar nominalmente as vacinas. Aí acabou que a Covid veio e nos atropelou, mostrando que a gente não precisa disso, que a gente tem que fazer as coisas rápidas, tem que acontecer, o mundo é muito dinâmico e muito mais dinâmico agora. Assim, hoje nós teríamos capacidade para já colocar todas as demais vacinas no cartão eletrônico. Hoje já é possível a gente ter o dado de 11 mil salas, 11 mil salas de vacina. Eu acho que isso deve estar mais do que na minha época, com dados nominais, ou seja, eu posso colocar as bases de dados dentro do cartão do Conecta SUS, lá, aquele aplicativo, e ter o meu espelho de vacina, de maneira que a gente poderia implementar ali dentro soluções, por exemplo, de maneira que o agente comunitário de saúde consiga ler o cartão. Ele não precisa ser um especialista. Hoje, vacinologia é muito complexa. Se a gente pensar na combinação de vacina, do momento que eu tomei, se está dentro do prazo, se não está dentro do prazo, exige uma capacidade técnica muito grande de quem está na sala de vacina. E quem está lá são técnicos de enfermagem, são enfermeiros como eu, que estão lá trabalhando nessa ação. Então, a gente precisa tirar, ou melhor, né? Eu acho que a gente precisa compartilhar esse conhecimento de maneira eletrônica. Eu acho que algoritmos no software daria conta para a pessoa receber um alerta dizendo que ela está com as vacinas XYZ fora do prazo, que não estão atrasadas. Isso tem que ser para ontem, não é para hoje, é para ontem. Então, essa é uma ação. A oferta de serviços é outra ação muito importante, como você mencionou, mas também a gente tem que voltar essa discussão para dentro da escola. A vacina é obrigatória para crianças até 12 anos, por lei, não é uma escolha, uma opção. É, por lei, obrigatória a vacina do calendário vacinal até 12 anos de idade. Isso é uma obrigação das famílias. E por que isso é obrigatório? Porque começou uma discussão aí nova, né? Assim, é proibido, o meu direito de não vacinar e tal. Não, está na lei, Estatuto da Criança e do Adolescente. Se a gente quiser, se a gente quer discutir a vacina, que discuta a lei. Mas então, lei se cumpre, não se debate, cumpra-se. Então, crianças que estão na escola têm que estar vacinadas. Então, eu acho que tem que ter ações mais incisivas mesmo, né? E também das autoridades falando em prol da vacina, né? E parar de, como disse o Sérgio, né? de opiniões, né? Vamos ter opinião sobre se eu devo ou não vacinar a minha filha contra isso. Bom, sua filha não tem escolha. Você como é que ela vai saber lá na frente se ela pegar uma doença e ficar com uma sequela? E aí você, que é mãe, vai falar como? Vai falar assim, não, eu escolhi você não ser vacinado. Então, assim, não é uma opção. A gente tem que tirar esse debate dessa conversa rasa que está hoje nas redes sociais. Então, a gente precisa enfrentar com ações mais incisivas, mais fortes, e principalmente valorizando os municípios. É no município, é na atenção primária que isso vai ser corrigido. É investimento em pessoas. O Eduardo Matos. Vamos lá. Wanderson, eu gostaria de voltar um pouquinho à sua fala inicial, quando você mencionou qual é o estágio atual da cobertura vacinal. Qual é a razão dessa queda da cobertura vacinal? Você acha que é só o fortalecimento desses movimentos contra a vacinação, ou boa parte disso pode ser colocado na conta da desinformação das pessoas? E mais, você citou sobre a BCG, que em 10% dos casos é uma vacina dada na sala de parto, né? Mas 10% dos casos
as crianças saem de lá sem vacinação. Ou seja, então, nesse caso, não seria nem o movimento contra a vacina e nem a desinformação de pais e mães, né? Perfeita a sua pergunta, Eduardo. É uma resposta de 100 milhões, né? Se eu soubesse, eu estaria ganhando dinheiro com isso, porque eu acho que está todo mundo buscando essa causa, né? E a gente tende a ser muito simplista, né? De achar que seja unifatorial. Essa é uma questão multifatorial que envolve questões culturais, envolve questões econômicas, questões organizacionais e principalmente educacionais. A gente pode, no caso da BCG, ela é emblemática, e você bem disse, né, uma vacina que teria que estar lá na sala de parto. A gente teve problema de compra de vacina, então a gente teve problemas de aquisições, a gente tem problemas logísticos de distribuição. Eu não sei se você sabe, mas muitos estados do Brasil, se você for hoje lá, o almoxarifado da vacina, ele não cabe toda a vacina que precisa ter naquele estado. Então, você vai fazer uma campanha, você tem que dividir muito os lotes. E mais, em pior das coisas, né? Por exemplo, eu vou falar no Rio Grande do Sul, não sei como está hoje lá, mas a vacina tinha que sair do caminhão no sol para poder ser transportada para dentro do almoxarifado, onde ficam as geladeiras. Então, assim, a gente tem uma estrutura muito deficitária. O país, é igual uma casa que precisa de manutenção, né? De vez em quando a gente tem que trocar o fogão, trocar a geladeira. A mesma coisa acontece com as unidades de saúde. Se você for numa unidade de saúde hoje, você vai ver cadeiras quebradas, vai ver uma estrutura muito fragilizada. E para isso a gente precisa de investimento. Isso poderia movimentar, inclusive, o parque produtivo brasileiro. Se tiver uma boa organização, a gente pode movimentar as indústrias, o comércio, com ações organizadas e pactuadas. Outro ponto é a questão dos movimentos anti-vacina. Quando a gente olha para o movimento anti-vacina, a gente está misturando o anti-vacina com um conceito chamado hesitação vacinal. Tem estudos mostrando que em torno de 20% são 80% adere à vacina, gosta da vacina, toma vacina e vai ao posto de vacinação tranquilamente. Mas 20% não vão. Só que dentro desses 20%, 1,5% é de antivacina. É a pessoa ignorante que sabe, mas não quer tomar e ponto. Esse aí a gente não muda a cabeça dele. Só que existe entre esses 19% pessoas que precisam ser atingidas por uma comunicação assertiva. E essas pessoas, elas podem tomar vacina. Então, a gente, por exemplo, teve uma péssima comunicação quando a gente falou da vacina da Covid lá no segundo semestre de 2020, como se os estudos para aprovar a vacina fossem feitos de forma rápida, como se isso fosse uma verdade absoluta, e é uma mentira. E por que é uma mentira aquilo? Citando como exemplo o SARS-CoV, né? Lembra que em 2002 a gente teve uma primeira pandemia de SARS-CoV, foi o SARS, que teve no Canadá, teve na China e outros países. Ali começou o desenvolvimento da vacina dos coronavírus. Depois a gente teve, em 2012, no Oriente Médio, um coronavírus com camelos, que também teve um impulsionamento. Depois a gente teve o Ebola, que teve um impulsionamento enorme de desenvolvimento de tecnologias de vacina. Então, o que a gente fez foi combinar essas iniciativas todas e trabalhar com modelos menos burocratizados de desenvolvimento, que, inclusive, deveria ficar como legado. Por exemplo, numa situação normal, a autorização, o registro de uma vacina, ele ocorre na fase 3
depois que o laboratório vai lá e apresenta essas informações. No caso da Covid, por causa da necessidade, foi criado um critério de registro, chamado registro emergencial, e a Anvisa acompanhou desde a fase 1. Ela não faz isso naturalmente. A Anvisa ficou lá acompanhando fase 1, fase 2 e fase 3. Então, quando o laboratório chega para registrar o produto, você já superou uma série de etapas. Isso acelera o processo de registro de produtos. Isso deveria ser um legado. A gente deveria estar trabalhando e capacitando e investindo na Anvisa para que a gente consiga fazer ações dessa natureza para outras vacinas que sejam relevantes, como o dengue, por exemplo, que a gente está agora no processo de desenvolvimento no Butantan, né? Então, assim, eu acho que temos muitos fatores, muitos fatores. Agora, o pior deles, eu acho que foi a politização, porque se você considerar o período que começou a cair, que foi ali em 2015, a gente estava naquele período mais crítico, né, no governo Dilma II, depois a gente teve transição com o Temer, eleições, ou seja, a gente veio vivendo uma série de problemas que parece que não tem relação, mas tem relação. Porque troca de governo, aí você tem que pactuar indicadores, aí muda a cabeça de quem está na gestão naquele momento. E o Brasil ainda não criou uma cultura de fazer planejamento de longo prazo. A gente não tem estratégias pensadas de forma organizada para o que vai ser daqui 30 anos, como os chineses têm, como os americanos têm, como muitos povos têm. Então, a gente fica, cada vez que entra um novo gestor, a gente cria novas demandas e a gente reinventa a roda. E aí, talvez, a combinação disso tudo tenha levado a essas baixas coberturas. Perfeito. Januário, mais uma? Mais uma, não tem como não aproveitar a presença do Wanderson. Mas antes de perguntar, eu queria só corroborar essa fala dele sobre a nossa pobreza de infraestrutura, né, na área da saúde. Eu fiquei, enquanto você falava da Rede Frio, das dificuldades da Rede Frio no país, eu me lembrei que em 2012, na cidade de São Paulo, né, o maior SUS municipal do país, nós ainda estávamos construindo uma rede frio de vacinação. A rede frio é a rede exatamente de almoxerifados, geladeiras, etc., etc., que recebem as vacinas e outros medicamentos que precisam de refrigeração. Então, na cidade de São Paulo ainda não se tinha a rede frio ainda no nível técnico necessário para o atendimento. Aí você imagina como é que isso se distribui no restante do país. Mas eu queria aproveitar a tua participação, Vanessa, para olhar um pouco para essa questão da autossuficiência, que foi óbvio que nós todos que acompanhamos o setor já todos alertávamos, né, para o altíssimo grau de dependência que o Brasil passou aí construindo ao longo do tempo, né? Nós invertemos uma equação, né, na nossa área de saúde em relação aos insumos estratégicos e a Covid colocou isso, nos colocou frente a frente, né? Eu falei em várias entrevistas que ela jogou na nossa cara a nossa incompetência de construir um mínimo de autossuficiência estratégica que fosse para, né, enfrentamento dessas áreas. Esse legado da Covid, agora eu vejo a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério relançando, né, o programa do Complexo Industrial da Saúde, né, o Carlos Gadelha retomando essas discussões que ele desenvolveu já no período anterior. O período da Covid nos legou duas novas plantas de produção de vacina, uma no Butantan e uma na Fiocruz, mas ainda temos um baixo investimento em pesquisa. Você tem uma visão otimista dessa nova fase? Ou você acha que vai ser um novo espasmo que pode ser desmontado a qualquer momento? Eu quero ser otimista, otimista realista, sabe, Januário? É, eu acho que não vai mudar muito, né? Eu acho que o complexo de industrial de Santa Cruz, lá no Rio de Janeiro, que a Fiocruz está montando, já passou da hora de estar em produção, a gente precisa botar para funcionar rapidamente.
A situação é tão crítica que eu vou citar para vocês, por exemplo, a produção do soro antiofídico no Instituto Vital Brasil, no Rio de Janeiro. O Vital Brasil está sem produzir soro antiofídico por anos. Por quê? Falta um corredor de 2 metros de comprimento para que se tenha as boas práticas de fabricação. Falta isso. Por que que não tem um corredor de 2 metros com o azulejo adequado, aquelas coisas todas, para poder voltar à produção desse país? Eu tentei fazer isso na época, mas não foi em vão. Assim, alguma coisa acontece que tem coisa no país que não vai para frente. A gente tem baixa suficiência em tudo no setor saúde, em tudo. A gente eu havia, como secretário, a gente havia adquirido máscaras cirúrgicas, aquelas máscaras comuns, por 14 centavos antes da pandemia. Em março de 2020, tinha máscara que estava custando R$ 4,70 na unidade. Então, assim, o que falta nesse processo? Falta muita coisa, mas a gente pode resolver algumas que estão ao nosso alcance. Como, por exemplo, por que não ter, em situação de emergência declarada, uma regulação de preço máximo e mínimo para produtos críticos? Se o cara está com aquele produto lá, igual farmácia tem, não sei se você sabe, eu tive uma farmácia, eu montei uma farmácia alguns anos atrás, e a gente tem uma tabela em Excel lá, falando assim, olha, você não pode vender esse remédio por um valor maior do que esse preço. Então, por que que a gente não tem isso já preparado para outras emergências? A gente tem que ter isso. Por que que a gente não tem mapeado todos os produtores desses insumos críticos no país, catalogado e trabalhar um processo de financiamento ou de fomento para que eles tenham e mantenham essa produção? A gente teve problema. Hoje, a gente está vivendo uma crise nas infecções sexualmente transmissíveis. Sífilis está explodindo. Por quê? Porque produzir a penicilina, um dos problemas, né? Não é só esse, mas produzir a penicilina é mais caro o frasco do que o conteúdo. Então ninguém quer produzir. E a gente achar que o mercado privado vai dar conta sozinho, não vai. Tem setores, tem insumos que são fundamentais do Estado estar presente. Mas tem que ser um Estado, né, adequado, enxuto, eficiente. Então, não pode ser como a Hemobras, que foi uma estrutura, um investimento muito grande, né, e a gente teve, que ainda hoje o governo entra e está lá lutando para que volte, que produza, né, fator 8, os fatores e os hemoderivados e tal. Então, isso é só um exemplo, tá? Por exemplo, a Funasa, está uma discussão danada agora. A Funasa deve ser ou não extinta e tal, aquela coisa toda. A Funasa cumpriu o seu papel exemplarmente, mas hoje ela não faz mais sentido. Não faz sentido ter uma instituição para cuidar apenas de saneamento básico de municípios com 100 mil habitantes, até 100 mil habitantes. Por que isso não pode ir para o município da cidade e a gente pegar esse recurso e montar uma agência de vigilância em saúde, tipo um CDC no Brasil? Por que a gente não tem isso? É vontade política. Então, assim, soluções existem. Claro, a gente não tem dinheiro para tudo, mas na minha gestão, eu e Mandetta, a gente começou o projeto do laboratório de nível 4, que foi depois passaram para o Ministério de Ciência e Tecnologia, vai ser montado em Campinas, ou está sendo montado em Campinas, vai ser inaugurado. Mas aquilo não era para ser um laboratório de pesquisa. Os laboratórios de nível 4, eles são muito caros. O Brasil, no hemisfério sul, ou seja, da linha do Equador para baixo, só tem na Austrália, se não me engano. Não tem, quase nenhum país tem, que é caro de manter. Então, eu tenho que ter uma estrutura, ele tem que estar funcionando. Para ele estar funcionando, eu tenho que conectar ele na rede de laboratórios de saúde pública dos estados, com a Fiocruz, com o Butantan, com Adolfo Lutz. Eu tenho que fazer uma estrutura e uma estratégia
que seja fluida com a saúde animal, que a gente está vendo, né? O mapa anteontem declarou emergência sanitária nacional por causa do H5N1. Qual é o impacto disso? A gente está tendo lá no Espírito Santo aves com H5N1, eles identificaram. Enquanto está na ave silvestre, não tem o que fazer. É monitoramento, acompanhamento. Mas o Espírito Santo é o terceiro produtor de ovos do Brasil. O Brasil é o maior produtor de frango do mundo. Imagina o impacto que isso causa. Se os empresários, se a sociedade não enxergar a emergência, a preparação e resposta como uma prioridade, a gente vai ficar pagando incêndio e vivendo crise atrás de crise, perdendo mercado. Então, eu acho que a gente devia estar, por exemplo, hoje, com os produtores de frango lá de Chapecó, por exemplo, eles deveriam estar puxando essa discussão de fazer o monitoramento dos vírus H5, dos vírus de influenza lá na região. Podiam criar um selo colocando nas embalagens, podia levar isso para a prospecção de novos mercados. Ou seja, é vontade política. A gente precisa fazer um planejamento que não pode ser achar que, assim, olha, é como a gente estava conversando agora há pouco, né? O problema das baixas coberturas é o movimento antivacina. Não. É também o movimento antivacina, mas não é só o movimento antivacina. Então, vamos colocar a luz, da Pedro o que é da César o que é de César, né? Como diz o ditado. Então, é isso, é o que eu penso, viu, Sérgio? Perfeito. O Eduardo Matos, mais uma? Vamos lá. O Wanderson, depois da pandemia, o pessoal da área da educação passou a apontar a busca ativa de crianças como uma forma de tentar reverter a evasão escolar. Você acha que é possível fazer a mesma coisa com as crianças não vacinadas? O poder público tem informação para ir atrás delas ou não? Tem, inclusive, é uma atribuição do Conselho Tutelar, né? A gente deveria estar com isso sendo realizado como rotina, né? A vacina das crianças deveria ser uma exigência, como é exigência para alguns programas sociais, Bolsa Família, entre outros. É, e tem que se fazer um trabalho com os pais, não tenha dúvida disso. Tem que fazer um trabalho com os pais. Agora, isso sozinho não vai dar conta, né? Não vai dar conta. Como disse o Januário anteriormente, né? Não adianta a gente estar com a unidade de saúde que fecha na hora do almoço, quando a pessoa pode ir lá tomar a vacina, né? Não adianta eu querer que todo mundo esteja vacinado e vá ao posto de saúde. Se eu trabalho até às 18 horas, eu vou chegar em casa só lá para as 9 e não tem ninguém para levar meu filho lá na unidade. Então, assim, a gente precisa construir soluções. Na minha gestão, quando eu estava lá ainda com o Mandetta, a gente discutiu uma possibilidade de fazer parceria com as farmácias e as clínicas privadas para poder capilarizar mais ainda o acesso à vacina, porque elas funcionam 24 horas. Então, assim, existem soluções. Eu posso dar N soluções e propostas que a gente discutiu na época lá e a gente estava tentando fazer. Mas precisa de tempo. Infelizmente, a vida útil de um ministro da Saúde é muito curta. Então, a gente tem muita rotatividade, muita mudança. E quando a gente implementa um plano, ele não é seguido, né? A gente não respeita aquilo que a gente escreveu. Então, esse é o meu desafio como epidemiologista. E eu tenho um projeto, eu quero muito colocar nas escolas brasileiras o conteúdo de preparação e resposta à emergência de saúde pública. Não é possível a gente ter locais que sempre enchem de água no período de enchente e as pessoas continuarem afogando ou perdendo seus bens sem saber, sem fazer nada, entendeu? Essas pessoas precisam de orientação e isso começa na escola, lá na pré-escola, no ensino fundamental, no ensino médio. Não pode ser uma coisa só para mim, epidemiologista, para um médico, para um enfermeiro, para um farmacêutico. Enquanto nós não incluirmos a população nesse processo de corresponsabilização, a gente não vai conseguir superar. E a gente conseguiu eliminar a varíola
dentro de um contexto muito especial, que eu acho que não se repetiria hoje. Doutor Wanderson, acho que o seu relato justifica o que eu citei logo na abertura. Temos todos os motivos para estar realmente com muita preocupação em relação a esse tema da vacinação no Brasil. Eu abro aqui o espaço para um recado final nessa nossa conversa aqui no Espaço Democrático. Bom, primeiro que eu agradeço imensamente Sérgio, Eduardo e Januário pela oportunidade e a gente precisa de mais ambientes como esse para levar informação sem discussão ideológica, né? Informação concreta, direta e objetiva para que a gente tenha uma população mais segura, uma população mais saudável e mais harmoniosa. Eu acho que a gente está vivendo ainda uma sociedade muito tóxica, né? Como a gente conversou agora há pouco, né? Com muita discussão de opinião e pouca construção de coisas concretas, né? De dados, né? Seja na área de comunicação, seja na área de saúde, seja na área econômica. Então, eu como cientista, como epidemiologista, eu peço a todos que confiem na vacina, que levem seus filhos para serem vacinados, que atualize o seu calendário de vacina. O Sistema Único de Saúde, Sérgio, tem vacina para todas as idades. A gente tem calendário de vacina para criança, para o adolescente, para o idoso, para o trabalhador, para o militar, para o indígena. Nosso sistema é maravilhoso. A gente não pode deixar isso perder por causa de uns poucos que querem atrapalhar. Então, para esses que querem atrapalhar, é ignorá-los. E para quem quer se vacinar e quer tirar dúvida, procure a unidade de saúde, converse com o médico, converse com o enfermeiro, porque aí você vai ter mais opções para você tomar a vacina adequada, no momento certo e conscientemente. É isso que eu peço a todos, né, que lavem as mãos. E outra, né, fazendo um apelo aqui, agora há pouco estava conversando com um colega, a gente teve a pandemia do H1N1, você se lembra, né, que foi a questão do álcool em gel. Aí colocamos dispensa de álcool em gel em tudo quanto é lugar, shopping, metrô, tinha dispensa de álcool em gel. Passaram alguns meses, aquele dispensa ficou ali de enfeite, não tinha nada, não tinha álcool em gel lá dentro. Será que a gente, com essa pandemia desse tamanho, a gente vai conseguir encontrar álcool em gel na dispensa dos shoppings e dos locais públicos? Essa é a minha dúvida. Então, se a gente não encontrar, é porque a gente não aprendeu nada com esses milhares de mortes que deram suas vidas para essa doença. Wanderson Oliveira, foi uma honra para nós tê-lo aqui neste diálogo no Espaço Democrático. Obrigado, Eduardo Márcio, obrigado, Januário. Parabéns pela aula que nos deu e eu agradeço a você que acompanhou esse programa mais uma vez. Obrigado e até o próximo Diálogo no Espaço Democrático.